Olha, já quero começar falando desse assunto que nós começamos a falar na tarde de ontem, inclusive. Você que acompanha a programação da Crítica está por dentro desse acidente que aconteceu no município de Manacapuru, que fica na região metropolitana aqui de Manaus, do porto da Terra Preta, que acabou desabando, né? Uma parte ali da terra desbarrancou, deixando, pelo menos até agora, 7 pessoas feridas e uma criança desaparecida. É o número que nós temos confirmados até agora, 7 pessoas feridas que receberam atendimento médico e essa criança que está desaparecida de 6 anos, mas também tendo a possibilidade de outras pessoas estarem desaparecidas. Sobre esse assunto, a gente já vai começar direto, falando ao vivo com o nosso querido Erison Araújo, que acompanha desde ontem essa situação, está lá nesse momento e tem atualizações para a gente dessa tragédia. Meu amigo, muito bom dia para você. O que é possível já atualizar nas primeiras horas dessa manhã? Conta aí para a gente. Bom dia. Oi, Rose, muito bom dia, minha amiga, bom dia a você, bom dia aos amigos que em casa ou do trabalho acompanham o Manhã no Ar nesta terça-feira. Foi uma segunda-feira muito complicada para o manacapuruense, de muita apreensão, de muita informação também circulando em grupos de WhatsApp que tornaram esse dia ainda mais um caos, Rose. Se é o que a gente pode definir, o dia de ontem aqui em Manacapuru foi um dia de caos. Por volta de 2 horas da tarde, o porto da Terra Preta desabou. O desbarrancamento começou em um porto particular e aí passou para o porto público, levando carros, levando também flutuantes e aí deixando, né, essa questão de, até agora, a confirmação de uma criança de 6 anos que está desaparecida. Nós estamos aqui ao vivo do Rio Solimões, bem às margens do porto da Terra Preta. Por aqui a gente consegue ver o estrago que ficou após esse desbarrancamento nesse porto aqui no município de Manacapuru, no porto da Terra Preta. O grande volume de terra que desceu, muito grande mesmo, muito alto esse volume. E aí a gente percebe o quanto de estrago ocorreu aqui nesse local. Desde as primeiras horas, né, nossa equipe está acompanhando, de ontem isso, nossa equipe está acompanhando todo esse trabalho, todo esse processo aqui no Porto da Terra Preta, buscando e fazer informações de forma oficial por parte das autoridades e também tentando de alguma maneira, Rose, levar a informação da forma mais precisa para a população. E aí ontem à noite a gente conseguiu de fato algumas confirmações, né, importantes a respeito desse acidente que aconteceu aqui no Porto da Terra Preta, inclusive com a confirmação, né, desse desaparecimento desta menina, uma criança, apenas 6 anos de idade, que está desaparecida ainda, né, desde ontem aqui no Porto da Terra Preta. E aí também a confirmação por parte da Defesa Civil de alguns possíveis desaparecimentos, ou seja, pessoas que possivelmente estavam aqui nessa região do porto no momento desse acidente. Então vamos a esses nomes aqui atualizados, né? Ontem à noite, por volta de meia-noite, a Defesa Civil do município de Manacapuru repassou essa nota com esses nomes. Então são informações oficiais da Defesa Civil do município de Manacapuru. É importante a gente deixar claro, porque a princípio, né, se falavam em 200 pessoas, 100 pessoas, e aí esse número foi baixando até falarem apenas, né, da Letícia, que estava desaparecida, mas ontem, né, de forma oficial, a Prefeitura de Manacapuru, através da Defesa Civil, se pronunciou afirmando, né, que de fato, confirmado, nós temos o desaparecimento de Letícia Correia de Queiroz, de apenas 6 anos de idade, uma criança que estava em um flutuante aqui no porto, ancorado no Porto da Terra Preta, no momento em que essa terra caiu e esse flutuante foi levado abaixo. Inclusive as imagens impressionam demais, Rose. Eu acho que você teve acesso a essas imagens. Eu acho que os amigos de casa já que acompanharam a TV A Crítica também no dia de ontem já puderam assistir a imagem impressionante do porto desabando, do flutuante sendo levado. Pois bem, temos aqui os outros nomes, né? Temos aqui o nome de apenas de Bruno, ele seria Gari e estaria nessa região do Porto da Terra Preta na tarde de ontem. Além de Jorge Faconde, de 64 anos, pescador, que também estava nessa região do porto no momento, né, estaria nessa região do porto no momento desse desbarrancamento, e o nome incluído, né, no final da noite de ontem, já quase no início da madrugada de hoje, é o Frank Elis Pinheiro de Souza, de 37 anos, que de acordo com familiares, inclusive registraram o boletim de ocorrência na delegacia do município de Manacapuru e informaram à Polícia Civil que ele também teria saído de casa para vir para essa região do porto, e aí a família tem essas suspeitas de que ele também esteja
desaparecido após esse desbarrancamento, porque ele não voltou mais para casa, não deu mais notícia para a família e ele saiu de casa com o destino ao Porto da Terra Preta. Infelizmente, uma tragédia que a gente acompanhou desde as primeiras horas de ontem, aliás, desde as primeiras horas da tarde de ontem. E aí, Rose, eu falava de um vídeo impressionante, a gente vai pedir agora para acompanhar esse vídeo, para que os amigos de casa possam ter uma noção dessa tragédia que aconteceu aqui no Porto da Terra Preta, em Manacapuru. Vamos acompanhar esse vídeo. Tô vendo. Meu Jesus amado de Deus, meu filho, colega, meu filho. Pois bem, Rose, e aí desde quando começaram a rolar, né, a surgir essas imagens nas redes sociais, muita coisa foi dita, né, muita informação desencontrada e causou um caos tão grande que milhares, eu falo milhares de pessoas, isso mesmo, senhores, milhares de pessoas vieram aqui para o Porto da Terra Preta em busca de informações, porque se falava em 200 pessoas, se falavam em 100 pessoas, informação de forma infundada, que foi repassada, inclusive, infelizmente, por veículos de comunicação oficial, que deveria trabalhar com a informação com um pouco mais de precisão, mas foram levadas essa informação à sociedade, causou um caos muito grande aqui em Manacapuru. E aí as redes sociais, que aí é praticamente terra sem lei, né? Todo mundo fala o que bem pensa, diz o que bem quer, e aí foi causando um caos, Rose, que milhares de pessoas se aglomeraram aqui, inclusive nessa zona perigosa do Porto, em busca de informações, muitos curiosos, né, também para querer fazer vídeos, para querer registrar esse momento, mas de fato algo muito perigoso, até que chegou a intervenção da Polícia Militar com o reforço da capital para poder dispersar as pessoas que estavam aqui, colocando a área de isolamento em uma área mais distante do Porto da Terra Preta, para poder dar uma tranquilidade maior, Rose e amigos, para que as pessoas pudessem trabalhar, os profissionais que estavam aqui trabalhando, seja da área da saúde, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, pudessem trabalhar de uma forma mais tranquila. Então esse povo foi dispersado para uma área mais distante aqui do bairro da Terra Preta. O ponto de isolamento ficou em uma área mais distante também do Porto da Terra Preta e aí, de fato, quem esteve aqui pôde trabalhar com maior precisão, para apurar os fatos com uma maior qualidade na informação. Como nós falamos, nós conversamos com as pessoas, procuramos pessoas que de fato presenciaram essa situação e nós conversamos com a dona Maria de Fátima, a dona Fatissa, que é uma pessoa bastante conhecida aqui no município de Manacapuru. Há 30 anos ela trabalha nessa região do Porto. Ela fica, onde ela trabalha, numa área mais alta, mas ao lado aonde desbarrancou essa terra. E ela falou com a nossa equipe, explicou o susto que ela levou e também a preocupação no momento em que ela viu as pessoas sendo engolidas pelo monte de terra que desceu aqui no Porto da Terra Preta. Vamos ouvir o que ela fala. Só que o flutuante que estava ali, quando começou a terra deslizar, o flutuante deslizou, o rapaz gritou para eles correram mais para dentro do flutuante. Aí foi quando a terra deslizou, caiu o flutuante, não teve estalo não, só o barulho da terra caindo. Só o barulho da terra caindo. Tinha só uns barcos e uma lancha, que a lancha também afundou, e o flutuante, com as pessoas tudinho. Eu fiquei desesperada, mas Deus está no comando e no controle da nossa vida. Pois bem, Rose, eu vou pedir para você mostrar aqui novamente o porto. Essa área aqui é uma área de um porto particular. Estava inclusive passando por uma espécie de aterramento, porque aí o rio vai secando e aí é necessário que vá se colocando, vá se completando, né, o barro para poder chegar até a parte do rio, para que as balsas possam encostar, para dar essa possibilidade de carga e descarga. Então essa área aqui, onde começou de fato o desbarrancamento, é um porto particular. E aí eu vou pedir para você mostrar agora o outro lado. Esse desbarrancamento começou aqui e atravessou até o porto público, que é o Porto da Terra Preta, que fica, é o porto que é coordenado pelo DENIT. E aí aqui, Rose, que foi a grande preocupação, porque é um local de muito embarque e desembarque, não só de passageiros, mas também de cargas, de pessoas que chegam da zona rural com seus produtos agrícolas, de pessoas que saem, né, de comerciantes que vêm entregar essas mercadorias aqui nesse porto para seguirem viagem para a zona rural, não só para a zona rural de Manacapuru, como também para outros municípios aqui da região. Então atingiu essa grande faixa de terra, essa grande área de terra, começou nesse porto particular e seguiu até esse porto, né, o porto público da Terra Preta. Por sorte, ontem, né, que nesse horário que aconteceu, era um horário de sol muito forte e é um horário que as embarcações já têm partido para a zona rural. Geralmente as últimas embarcações, né, com carga saem daqui por volta de 1h da tarde. 2h da tarde o porto desmoronou, ou seja, 1 hora depois que as embarcações saíram com
com suas produções, né, com as suas mercadorias para seguir para outros municípios e também para outras comunidades, o porto desmoronou. Se fosse pela manhã, né, graças a Deus que não foi, mas se fosse pela manhã, a tragédia seria muito maior, porque pela manhã fica muitos barcos ancorados nessa balsa, recebendo mercadorias, outras chegando para deixar mercadoria, produtos agrícolas, e aí de fato teria sido algo muito mais grave, né, com uma maior gravidade em relação à questão de desaparecidos, em relação à questão de vítimas. Nós conversamos também com o José Luiz, ele chegou aqui logo após o primeiro desbarrancamento e ele disse que conseguiu presenciar o momento em que outros 2 desbarrancamentos aconteceram e aí, né, eles começaram a gritar para as pessoas que estavam aqui para que elas pudessem sair do local e aí, enfim, uma situação muito agoniante, não só para quem viveu de perto essa situação, mas também para quem presenciou. Vamos acompanhar o que ele fala. A gente chegou, a gente ficou observando, né, e o pessoal gritou, estalou, desabou mais uma parte do barranco aqui já bem na ilharga da balsa, né, do DENIT. Aí o pessoal continuou, a gente começou a gritar daqui também para sair. E acho que é um pai, algum tio de alguma pessoa que está desaparecida aí, que ficou lá, né? A gente ficou daqui gritando para ele sair, né? Já não é a primeira vez que a Terra Preta sofre deslizamento, teve em 2014 também. É um aterro aí, compromete, flutuantes estão indo para o outro lado. Então é preciso intensificar, né? É preciso tirar mesmo o pessoal daí para não haver mais tragédia, né, na Terra Preta, que a gente já vinha trazendo um currículo grande aí, né, dessa situação. Quando a gente chegou aqui, o rebocador já não estava mais na balsa, somente a balsa, né, quando deslizou, né, ela foi lá no meio e voltou com bastante velocidade e bateu, né, uma colisão muito forte, né, já na balsa aqui, estalando forte aí, foi na hora que a gente começou a gritar para o pessoal sair. Já vídeo relata, né, que uma lancha também foi para o fundo, também um caminhão, né, e tem um carro também aqui ainda, que ainda está submerso ainda aqui. Inclusive, Rose, a balsa que esse morador relata é essa balsa que a gente está vendo agora nas imagens feita pela Rossi Soares. Essa balsa ela foi realmente até ao meio do rio no momento em que recebeu todo o banzeiro, né, que foi promovido aí por esse desbarrancamento de terras. Essa balsa foi até ao meio do rio e ela voltou em uma velocidade batendo nas pequenas embarcações que aqui estavam até chegar nessa área aqui do Porto da Terra Preta, onde ela bateu e aí ficou, né? Uma situação muito complicada mesmo, muito lamentável, que aconteceu aqui no município de Manacapuru. A gente chegou um pouco mais próximo, claro, né, mantendo uma distância segura aqui do local, porque há risco ainda, Rose, de desbarrancamento aqui nesse local. A gente verificou ainda ontem em loco, né, essa questão de rachaduras no solo nessa região ainda aqui, então o risco é iminente, né, de desbarrancamento. A gente consegue perceber um carro ali que foi levado também pelo barranco, quando o CC Rossi consegue mostrar nas imagens, mas a gente consegue daqui perceber um carro que também foi levado, né, durante esse desbarrancamento. Esse carro estava estacionado no Porto da Terra Preta e aí foi levado, um outro ficou bem à beira do barranco, por pouco não caiu também no barranco, e também outros veículos que estavam aqui findaram por ser levados depois por um guincho que veio, né, da Prefeitura de Manacapuru para conseguir puxar esses carros para uma área segura e a partir daí eles serem retirados desse local aqui do Porto da Terra Preta. Uma situação muito lamentável. A gente falava sobre essa questão das informações, né, buscar as fontes oficiais para poder a gente passar a mais precisa informação para os amigos que estão em casa, sem alarde, né, levando a informação de fato a sério. A gente conversou com algumas autoridades na noite de ontem, inclusive autoridades do estado do Amazonas que estiveram aqui, né, das forças de segurança do estado do Amazonas, que estiveram aqui, todo o staff, né, para acompanhar de perto essa situação e também para dar os procedimentos a respeito dos trabalhos que serão desenvolvidos ou começaram a ser desenvolvidos ontem. Nós falamos com o Coronel Vinícius Almeida, secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas. Ele explicou justamente do trabalho que está sendo feito e também das informações que foram repassadas e apuradas em loco pela equipe dele. Vamos acompanhar. A preocupação maior, num primeiro momento, era entender o que realmente havia acontecido e detectar quantas pessoas verdadeiramente haviam sumido. Então nós temos aí, com certeza absoluta, apenas uma criança que está desaparecida e agora a gente vai continuar com mais tranquilidade para poder identificar possíveis parentes que possam ir na delegacia para dizer de mais desaparecidos e aí sim
pela manhã cedo, retomar as buscas para poder fazer a entrega do local já seguro para a sociedade. A ação que a gente tem passado a todos é que voltem para suas casas para que a gente possa trabalhar com tranquilidade e as famílias que realmente perderam alguém que vão na delegacia, porque aqui fica impossível de a gente fazer esse atendimento. Então vai na delegacia, faz o registro e aí sim a gente vai consolidando esses números, não só para realizar a busca, mas também para informar a sociedade e a imprensa. Pois bem, Rose, essa era a expectativa, que logo nas primeiras horas da manhã de hoje as buscas recomeçassem aqui nesse local, mas nossa equipe está aqui em loco e ainda não percebemos nenhuma equipe, né, seja de mergulhadores do Corpo de Bombeiros ou dos próprios bombeiros de Manacapuru ou Defesa Civil, nenhuma pessoa, né, aqui fazendo buscas até o momento. A gente espera, né, que logo em breve eles estejam aqui até para te mostrar o trabalho que vai ser feito, saber que de fato qual vai ser, se vão ampliar a área de busca ou se vai se concentrar nessa área onde aconteceu de fato o desbarrancamento, mas até o momento não há nenhum trabalho de buscas aqui. Nós estamos em loco, ao vivo, a gente lembra os amigos de casa, nós estamos ao vivo no Porto da Terra Preta, que ontem sofreu com esse grande desbarrancamento, né, esse fenômeno das terras caídas, que é tão comum nessa área desse período de seca. Por quê? Porque o solo fica estável e o banzeiro fica, né, batendo na parte de baixo do solo, levando esse solo estável, e aí quando a faixa de terra fica instável na parte de baixo, finda por descer de uma maneira muito trágica, muito grande, as faixas de terra começam a cair e aí acontece essa situação. A exemplo do que ano passado aconteceu no Arumã, hoje a gente está presenciando aqui, Arumã, que fica no Purus, né, em Beruri, a gente está presenciando aqui no município de Manacapuru, e aconteceu também no ano passado, durante o período de vazantes, né, no porto de Itacoatiara, que também desmoronou, desbarrancou, levando, né, parte do porto lá do município de Itacoatiara, agora novamente o porto de Manacapuru, a gente registrando essa situação do desbarrancamento de terras aqui no município de Manacapuru, algo realmente muito preocupante. Olha só, nós conversamos também com o secretário de Defesa Civil do Estado do Amazonas, o Francisco Máximo. Ele, inclusive, falou para a nossa equipe sobre o trabalho que foi sendo feito aqui, também um amparo a essas famílias, né? A gente soube, né, que ontem ainda 6 famílias foram retiradas aqui pela Defesa Civil do município de Manacapuru, levadas inicialmente para uma escola, depois abrigadas em outros pontos. Por que essas famílias foram retiradas? Porque, como eu falei agora há pouco, né, a faixa de terra ainda apresenta muita instabilidade, Rose. E aí, de fato, não tem como deixar as famílias nessa situação. 6 famílias foram retiradas e aí o trabalho agora é para realocar essas famílias em outros locais e também ou ir para o Programa de Aluguel Social, que é financiado pela Prefeitura do município de Manacapuru. Mas, né, o trabalho foi feito ontem e nós conversamos com o secretário de Defesa Civil do Estado. Ele explicou esse atendimento às famílias e a preocupação também com relação a essas vítimas. Vamos acompanhar. A informação não confirma e é até bom para poder tranquilizar a população, principalmente de Manacapuru, mas aqui a gente reforça a necessidade daquelas pessoas que sentirem falta de algum ente querido, de algum parente ou de algum amigo, e que tenha conhecimento que poderiam estar transitando nessa área, que procure a Polícia Civil para prestar esses esclarecimentos, para que as equipes de busca possam, obviamente, trabalhar com informações mais concretas e buscar desenvolver um trabalho que vá ao encontro de encontrar, né, esses desaparecidos. Pois bem, Rose, então 6 famílias foram retiradas, essas informações são da Defesa Civil do município de Manacapuru. Essas famílias foram levadas inicialmente para uma escola municipal que fica bem próximo aqui ao Porto da Terra Preta, e aí o que aconteceu em relação ao atendimento posterior? Algumas precisaram de atendimento médico, 7 pessoas foram levadas para o hospital. A Rose está mostrando agora a casa, né, da dona Fatinha, onde a gente gravou ontem a sonora com ela. A gente percebe que é no ponto mais alto, de lá ela teve toda essa visão aqui do desmoronamento do Porto da Terra Preta. Só para a gente ilustrar o que está sendo mostrado agora para os amigos de casa. Pois bem, em relação à questão dessas vítimas, né, 7 pessoas foram levadas para o hospital do município de Manacapuru. Essas pessoas apresentando gravidade em ferimentos e aí precisaram de atendimento médico, muito porque muitas delas beberam muita água, Rose, e outras tiveram escoriações porque foram atingidas com os pedaços de madeira, dos flutuantes e também todo o entulho que desceu com esse desbarrancamento de terras aqui no município de Manacapuru. Inclusive, nós temos os nomes dessas pessoas que
foram levadas para o hospital do município de Manacapuru. É o Luiz Fabiano Trindade, o London Correia de Queiroz, a Leila Correia de Queiroz, a Maria de Souza de Queiroz, a Jordana Nayara, o Marcelo de Carvalho e o Luiz Antônio Salles. Essas pessoas, né, foram levadas para o hospital do município de Manacapuru, continuam inclusive lá no hospital do município de Manacapuru, porque de fato beberam muita água, vão precisar de todo um trabalho para receber essa questão, né, de não só da retirada da água, mas também para desintoxicar, né, por tudo que foi consumido durante essa água, esse acontecimento aqui no município de Manacapuru. Rose, a gente vai continuar aqui acompanhando toda essa situação no Porto da Terra Preta. Logo mais a gente vai voltar com outras informações, com outras atualizações, inclusive relatos de familiares da pequena Letícia que segue desaparecida de forma oficial. E aí daqui a pouco eu volto contigo com outras informações e também acompanhando, ver se vai de fato começar o trabalho de buscas aqui nesse local do Porto da Terra Preta. Volto contigo. Que tragédia, Erison Araújo. Muito obrigada pelas informações que você traz até agora. Daqui a pouco ele vai, inclusive, voltar com a gente, trazendo mais atualizações. Estamos com a nossa equipe aí, a Rossi Soares, acompanhando o Erison. Nós também temos o nosso piloto de drone, querido Mário Marcelo, que foi até aí também. Agora há pouco você já começou a acompanhar as imagens aéreas dele no local, imagens ao vivo. E a gente tem um retrato, então, dessa tragédia, gente, que, pelo menos oficialmente até agora, temos uma vítima que está desaparecida. É muito difícil que essa criança aqui, não estou dando nenhum prognóstico, seria realmente um milagre se encontrássemos essa criança com vida. Mas ela está desaparecida, é uma criança de 6 anos, é a Letícia, que o Erison trouxe para a gente, essa informação até agora, e há ainda a possibilidade de outras vítimas, de outros desaparecidos, porque até agora a gente não tem nada oficial em relação a números, a quantidade de pessoas desaparecidas. E aí, aqui fica a nossa crítica. Defesa Civil do Estado, que já está aí nesse momento. A gente viu ontem, Coronel Vinícius falando, secretário de Segurança Pública do Amazonas, a gente viu o chefe da Defesa Civil falando, agora há pouco o Erison trouxe para a gente também essa informação. E até esse momento, a nossa equipe está aí, imagens ao vivo da nossa querida Rossi Soares acompanhando, e não há equipes de busca no local. Essas buscas deveriam ter começado cedo, porque a gente tem uma criança de 6 anos desaparecida e a gente tem uma família enlutada até esse momento, porque não sabe notícias, não sabe se essa criança está com vida ou se de fato ela morreu, e uma criança que vai precisar ser velada e enterrada. Cadê a Defesa Civil do Estado, que já está fazendo buscas aí nesse local, que é necessário nesse momento, minha gente? Já são, 6 horas e 27 minutos, quase 7h30 da manhã, 6h30 da manhã, aqui no Amazonas, e a gente não tem essas buscas iniciadas. O que a gente tem aí até agora é um cenário completo de destruição. Você viu ali a balsa que foi arrastada, as imagens são impressionantes desse desbarrancamento, essa balsa gigante foi arrastada, a gente viu o carro soterrado, a gente viu essa rampa de acesso aí do porto também, ali ela está tombada e toda uma estrutura destruída. O DENIT já enviou uma nota dizendo que não tem responsabilidade sobre essa área aí. Então, portanto, é uma responsabilidade a nível municipal e até estadual, porque a gente tem aí nesse local um porto onde desembarcam pessoas e também desembarcam cargas. São cargas que são levadas e trazidas diariamente desse local e pessoas que passam por aí diariamente. Pessoas que vão fazer esse trajeto intermunicipal, vão daí de Manacapuru para outros municípios aqui do Amazonas. Então, é também de responsabilidade do Estado. E cadê o Estado presente nesse momento? Para fazer essas buscas, para a gente ter notícias da pequena Letícia, de 6 anos, que está desaparecida, uma criança que está desaparecida. A Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que é necessário os familiares irem até a delegacia para notificar o desaparecimento de pessoas, ou seja, tinham várias pessoas trabalhando aí nesse local, eram 2 horas da tarde de ontem, quando esse acidente grave aconteceu, quando essa tragédia aconteceu. Então, é necessário que essas famílias também procurem a secretaria e a gente precisa acompanhar também de perto para ver se já houve
notificações novas para a gente atualizar o número de desaparecidos até agora. E esse trabalho, reafirmando aqui o que eu disse agora há pouco, é necessário acontecer esse trabalho de buscas, porque a gente está falando de mais uma tragédia. Recentemente, tivemos 2 anos da tragédia das pontes ali na BR-319. Algumas pessoas continuam desaparecidas. A gente não teve a solução do caso. Quer dizer, essa vai ser mais uma tragédia anunciada, diga-se de passagem, porque a gente já tem vídeos que circularam ontem nas redes sociais, inclusive nos grupos de WhatsApp, mostrando que já havia um rachamento nessa terra e que essa tragédia seria uma tragédia anunciada, um desbarrancamento. A gente sabe que quando o rio baixa, há esse período de seca, de vazante, acontecem os fenômenos de terras caídas, que é muito comum em região de várzea, a gente vê isso acontecendo. Quer dizer, a prefeitura do município sabia que isso poderia acontecer? O governo do estado sabia que isso poderia acontecer? Essas denúncias chegaram até as autoridades para que medidas fossem tomadas e uma tragédia como essa tivesse sido evitada, porque não foi o que aconteceu. Daqui a pouco, inclusive, meu diretor, se a gente conseguir esse vídeo para mostrar para você, um morador que fez essas filmagens, mostrando a terra ali rachada realmente e que avisando que poderia acontecer uma tragédia numa área de porto, numa área de intensa movimentação de veículos, de gente, de mercadoria. Estamos falando de mais uma tragédia. A gente não deu tempo nem de passar a ressaca de eleição. A gente ontem estava noticiando aqui nossos novos representantes na esfera municipal, né? Vereadores, prefeitos eleitos, aqui em Manaus vai ter segundo turno. E aí, mal passamos esse período de votação, pós-eleição, né? Pós-votação desse domingo, e agora já estamos falando de uma tragédia. E aí? O que vai ser feito? O que vai ser feito para prevenir tragédias como essas? Porque a gente continua noticiando elas aqui. Vamos seguir de olho nesse assunto. Ainda hoje teremos a atualização. Só preciso confirmar, meu diretor, essas imagens aéreas já eram do nosso querido, eram imagens recuperadas de ontem. Daqui a pouco, Mário Marcelo está se posicionando lá, vai trazer, inclusive, essas imagens aéreas para a gente, comparando, inclusive, essa área, como era, né, até acontecer essa tragédia, e agora, o cenário de destruição total que a gente está acompanhando aí no porto de Manacapuru, porto da Terra Preta. Aí do lado, gente, tem um porto de pequenas proporções, digamos assim, que pertence ao DENIT. E aí precisa averiguar também se ele tem riscos também de desabamento, né, de desmoronamento, de desbarrancamento de terras. A gente vai continuar em cima desse assunto. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer mais atualizações para você de casa, viu? Situação por lá, nosso drone já está sobrevoando o local dessa tragédia que aconteceu ontem, situando você aí de casa por volta das 2 horas da tarde. Essa tragédia aconteceu. O porto, chamado Porto da Terra Preta, aí no município de Manacapuru, desmoronou. Toda essa terra veio abaixo, levou carro, levou pessoas, né? Porque a gente sabe que tem uma criança de 6 anos desaparecida. Carregou aí essa balsa gigante que você está acompanhando perto dessa passarela, arrastou tudo isso numa velocidade, numa força de terra realmente que desmorona, que a gente sabe que é muito grande. Então, portanto, essa área aí segue nesse cenário desolador. Acidente que aconteceu ontem no porto da Terra Preta, e você vai acompanhando com a gente as imagens do nosso querido Mário Marcelo. Mário Marcelo que madrugou mais do que ele já madruga, inclusive, viu? Acordou mais cedo do que o previsto para pegar a estrada e ir até o município de Manacapuru, atravessou ali a Ponte Rio Negro, a Ponte Felipe Dal, para mostrar essa tragédia de perto para a gente. Imagens ao vivo, e você vai vendo aí o tamanho da tragédia. Um carro ali que foi arrastado pela terra. A gente tem essa área aí de cima já completamente interditada. Se você acompanhar na parte superior do vídeo, você vai ver cones ali protegendo a entrada do porto, porque realmente essa é uma área de instabilidade. A gente não sabe o que pode acontecer e se ainda pode acontecer um desbarrancamento. Portanto, é uma área que está isolada. Mas volto a lembrar algo que eu falei agora há pouco, quando o Erison Araújo entrou ao vivo aqui com a gente. Não há a presença
de bombeiros no local, bombeiros militares e também de defesa civil. A gente consegue, inclusive, ver, né, meu diretor, vamos tentar aí mostrar o acesso a esse local, a entrada, que a gente falava para ver se existe, porque pelo menos eu vi até agora os cones ali presentes na entrada, mas existe uma barreira que proteja, porque só cone a gente sabe que não protege, né? É muito fácil retirar ali, passar pessoas, trafegar por aí, mas aí, ó, tem uma viatura da Polícia Militar ali. Mário Marcelo vai ampliando a imagem para a gente, para mostrar, de fato, essas duas viaturas da Polícia Militar presentes e, com certeza, fazendo ali essa contenção, né, para evitar que as pessoas passem por aí. Até porque, se tem familiar de pessoas desaparecidas, essas pessoas querem saber notícias, essas pessoas querem saber informação e a gente tem também os curiosos que ficam ali olhando para saber o que está acontecendo exatamente nesse local, né? Aparentemente, esse é o ponto em que as autoridades estão concentradas. Vejo ali, pelo que eu consigo identificar aqui de cima, agentes da Defesa Civil do Estado, né? Tem também agentes de trânsito e a própria Polícia Militar. Lembra você que, além da Defesa Civil do Estado, nós temos também a presença da Defesa Civil Nacional. Eles já estavam aqui em Manaus para acompanhar a situação da vazante e agora, com essa tragédia, se deslocaram aí para esse local para acompanhar também todo esse processo de buscas pelas vítimas, buscas essas que ainda não começaram nessa manhã. Estamos com uma equipe ao vivo, Erison Araújo entrou agora há pouco, estava inclusive numa embarcação que pega ali ao fundo essa parte do porto, não tem pessoas aí trabalhando, pessoas do Corpo de Bombeiros para fazer esse resgate. Agora estamos vendo ali na imagem uma pequena embarcação. Mário Marcelo está mostrando para a gente, não sei se tratam de fato de bombeiros, se essas lanchas que estão aí nas proximidades já são do Corpo de Bombeiros para de fato começar essas buscas. Já vemos essa movimentação nesse momento e agora só precisamos confirmar, mas o fato é que tem pelo menos 3 embarcações, 2 de pequeno porte e uma maior, para saber se essas buscas já vão começar. São 6h46 da manhã aqui em Manaus, quase 7 horas da manhã. Uma criança de 6 anos desaparecida, podendo ter ainda outras pessoas. Esse número oficial a gente não tem ainda, mas com o que a gente tem de informação da Secretaria de Segurança Pública, que deve passar daqui a pouco, inclusive, mais informações, a gente já deve ter um balanço de quantas famílias foram lá e foram pesquisar de fato, dizer, olha, meu parente estava trabalhando nessa área aí do porto e está desaparecido, a gente não conseguiu contato com ele. A Secretaria precisa, né, desse acionamento para a gente ter aí, pelo menos, uma previsão de quantas pessoas continuam desaparecidas. Recebo a informação de que essas embarcações que a gente está acompanhando aí na imagem agora são de parentes de pessoas desaparecidas. Não sei se de fato é da criança desaparecida ou de outras pessoas, mas o que a gente tem de informação é que são embarcações de familiares de pessoas que podem ser vítimas dessa tragédia, vítimas fatais, a gente está falando, né? Porque é muito difícil, gente. Quando uma terra como essa desbarranca, a força é muito grande. Você percebe quando você passeia ali numa área de lama, que você prende o pé, a força que é para você retirar o pé. Agora, você imagina a quantidade de terra que você está vendo aí caindo. É muito difícil para a gente conseguir, né, para ter uma pessoa, principalmente a gente está falando de uma criança de 6 anos, conseguir se salvar de um acidente como esse. Agora, vou pedir para o meu amigo Mário Marcelo para mostrar essa área, de fato, onde houve o desbarrancamento, porque a gente tem uma imagem aqui de como era essa região antes dessa tragédia. E agora o resultado. Olhando do alto, parece pequeno, mas não é pequeno não, minha gente. É uma tragédia gigantesca e você já acompanha aí na sua tela esse antes e depois. No lado direito do seu vídeo, imagens de satélite de como era essa região aí no porto de Manacapuru, Porto Terra Preta. E do lado esquerdo do seu vídeo, a imagem de como está agora após essa tragédia. E aí você percebe a quantidade de terra que desmoronou e o tamanho dessa cratera que se abriu aí no meio do porto. Lembrando, aí funcionava
né? E eu não sei se funciona, se foi tragado pela terra até agora ou se continua aí nessa área que ainda está intacta, né? Essa casa, a Secretaria de Pesca do município de Manacapuru. E também outros pequenos órgãos daí do município que também funcionavam aí. Porque, repito para você, essa é uma região estratégica ali do município de Manacapuru, que servia como entrada e saída de mercadorias e também de pessoas. Portanto, havia uma intensa movimentação, por aí passava muita gente. E como o Herisson disse, principalmente nesse horário da manhã, que seria um horário que a gente estaria vendo aí agora, se não houvesse acontecido essa tragédia, de barcos ancorados, de lancha, de gente chegando e de gente saindo para outros municípios do interior. E aí a gente está vendo agora o resultado dessa tragédia. Imagens do Mário Marcelo, que traz para a gente aí todo o cenário dessa tragédia. Há muita coisa para a gente atualizar ainda. Número de desaparecidos, porque por enquanto nós temos uma criança de 6 anos e a gente precisa confirmar isso, até porque as famílias precisam dessas informações e também do que vai ser feito a partir de agora. Principalmente porque era uma tragédia anunciada, não dá mais para voltar atrás, aconteceu o problema. E aí, como é que vamos resolver e como é que vamos dar apoio a essas famílias, principalmente que moravam aí nessa região? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!